de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira, depois do domingo da Epifania do Senhor, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas, é tirado do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título a efusão do Espírito Santo sobre todos os homens. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Tendo o Criador do Universo decidido restaurar todas as coisas em Cristo, dentro da mais admirável e perfeita ordem, e restituir à natureza humana sua condição original, prometeu, junto com os outros dons que daria copiosamente conceder, o Espírito Santo. Pois, de outro modo, o homem não poderia ser reintegrado na posse tranquila e permanente desses dons. Determinou, portanto, o tempo em que o Espírito Santo desceria sobre nós, isto é, o da vinda de Cristo, prometendo com estas palavras: naqueles dias, a saber, nos dias do Salvador, derramarei meu Espírito sobre todo ser humano. Quando esse tempo de imensa e gratuita liberalidade trouxe ao mundo o Filho unigênito encarnado, isto é, como homem nascido de mulher, segundo a Sagrada Escritura, novamente Deus Pai nos concedeu o seu Espírito, sendo Cristo o primeiro a recebê-lo como primícias da natureza renovada. João Batista o testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu e permanecer sobre ele. Afirma-se que Cristo recebeu o Espírito enquanto homem, e enquanto convinha ao homem recebê-lo, embora seja filho de Deus Pai e gerado de sua substância, mesmo antes da encarnação, e mais ainda, antes de todos os séculos, não se ofende ao ouvir Deus Pai declarar-lhe, depois que se fez homem: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. O Pai diz que foi gerado hoje aquele que antes dos séculos era Deus, gerado por Ele, para receber-nos em Cristo como filhos adotivos. Com efeito, toda a natureza humana se encontra em Cristo enquanto homem. Assim, o Pai dá ao Filho o seu próprio Espírito, a fim de que em Cristo também nós o recebamos. Por esse motivo, Cristo veio em auxílio da descendência de Abraão, como está escrito, e tornou-se em tudo semelhante a seus irmãos. O unigênito de Deus não recebeu o Espírito Santo para si mesmo. Com efeito, esse Espírito que é seu nos é dado nele e por ele, como já dissemos antes.
pois tendo-se feito homem, tinha em si a totalidade da natureza humana, a fim de restaurá-la toda e restituir-lhe a integridade original. Podemos ver assim, se quisermos aplicar um reto raciocínio e os testemunhos da Escritura, que Cristo não recebeu o Espírito Santo para si mesmo, mas para que o recebêssemos nele, pois é também por ele que recebemos todos os bens. Amém. Que belo texto, meu irmão, minha irmã, de São Cirilo de Alexandria, que mais uma vez vem falar do batismo do Senhor. Lembremos que durante esta semana estamos escutando esses textos que nos preparam para a celebração do próximo domingo, da festa do batismo. E hoje São Cirilo de Alexandria fala da descida do Espírito Santo sobre Jesus no dia do seu batismo. Jesus, o Verbo que é pré-existente, que vive na eternidade com o Pai e o Espírito Santo, uma vez tendo sido encarnado, tendo assumido totalmente a nossa humanidade, recebe o Espírito que existe com ele desde toda a eternidade. Recebe na sua natureza humana esse Espírito. Como nos lembra São Cirilo, em outras palavras, não que o Cristo precisasse receber o Espírito a quem está unido desde toda a eternidade, mas porque o ser humano precisa. E Jesus, assumindo integralmente a nossa humanidade, recebe sobre a humanidade que ele assumiu o Espírito Santo no momento do seu batismo, para que nós também possamos receber em nossa humanidade, que é a mesma de Cristo, o Espírito Santo. É porque Jesus o recebe que nós somos capazes de recebê-lo também. É porque Jesus realmente se fez homem, o Verbo realmente se fez carne para nos salvar a partir da nossa natureza, que ele se tornou capaz de receber o Espírito que na sua divindade não tinha necessidade, porque já vive na eternidade em comunhão com ele, mas que nos favorece, recebendo em sua humanidade o Espírito Santo, para que esse Espírito venha habitar em nós, na humanidade que recebemos de Deus. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Neste ato de consagração, queremos reconhecer a Mãezinha do Céu como nossa mãe, nossa intercessora, nossa pedagoga. Coloquemos então em suas mãos nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que tudo isso ela leva a Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova desta minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quinta-feira abençoada, cheia de Deus, de modo que você não perca a oportunidade de fazer caridade, de fazer o bem àqueles que você encontrar, de demonstrar um coração agradecido e generoso para com os irmãos e as irmãs. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.